lembrar daqueles procedimentos básicos de som desligado, né? A câmera, se precisar fazer alguma interação aí, puder abrir, né? Para a gente conhecer melhor. E lembrar vocês também de passar pelo Moodle, registrar a presença lá no Moodle, tá, pessoal? Os 2 registros são importantes, nós fazemos os registros aqui e estamos atentos aos nomes que aparecem na aula, né, pedindo identificação. E também lá pelo Moodle, que é a nossa presença síncrona, lá onde estão os encaminhamentos da nossa aula. Então, fazer esse registro, continua entrando bastante gente aqui. Vamos nessa, então. Pessoal, uma boa tarde a todos, 14 horas e 1 minuto. Iremos dar início ao nosso curso, até às 16 horas, né? Terceiro encontro do curso de produção de conteúdo digital do NDCA. Sejam todos bem-vindos. Desejamos uma tarde agradável e de muito aprendizado a todos. Então, nesse momento aqui, pessoal, só lembrar alguns procedimentos básicos ali, né? De passar do Moodle, registrar a presença. É muito importante que vocês tenham esse procedimento. Ao passar pelo Moodle para pegar o link da aula, fazer o registro, né, de presença lá no Moodle. Então, esse é o primeiro ponto. E na aula de hoje aí, professor Rafael, professor Alfredo, né, eu um pouco também, David, enfim, Reginaldo, o pessoal vai estar à frente aí encaminhando esse conteúdo com vocês, os demais, pessoal da equipe ali no apoio do chat, né, a Ana, a Sandra, a Eros, Leonardo, né, os professores, o Cledson também vai estar com a gente aqui, né, mas os professores estão ali no chat fazendo esse apoio para que a aula aconteça. Qualquer emergência no grupo de WhatsApp. Passo a palavra agora para o Rafael. Vamos lá, Rafael, para a gente encaminhar a tarde. Até mais. Boa tarde a todos, é um prazer estar de volta com vocês aqui. Uma boa tarde especial ao pessoal que já está me cumprimentando e cumprimentando novamente todos ali no chat, dando boa tarde, estando conectado aí com vocês. Na nossa aula de hoje a gente continua então com os formatos de vídeo. Eu espero que ao fim dessa aula a gente já tenha uma visão bem geral do que a gente consegue fazer, né? E obviamente uma visão também particular de cada um, conectar esses formatos com o seu estilo, com o seu conteúdo a ser passado para os seus alunos, o formato que mais lhe agrada, que mais lhe serve, e para as próximas aulas a gente tentar partir para edição. Relembrando, vamos deixar os microfones fechados, a menos, é claro, que você esteja participando, falando, interagindo com o pessoal aqui. De início também é interessante a gente deixar nossas câmeras todas fechadas, né? E vamos ao que interessa, vamos adiante. Vamos começar a nossa aula. Eu vou partilhar minha tela aqui. Junto comigo hoje nós temos o professor Reginaldo. O professor Reginaldo está aí, professor Reginaldo? Estou aqui sim, Rafa, a postos, quando precisar, é só chamar. Beleza, temos também o professor Alfredo. O professor Alfredo está na área? Aqui, vamos fazer uma boa tarde. Beleza, mestre, nosso técnico aí para assuntos aleatórios, o Cledson, está na área, Cledson? Estou sim, Rafa. David também está em QAP, David? Opa, estou aqui. Beleza. Sempre a prontidão. Galera, bom curso a todos. Hoje a aula tá massa. Hoje vai ser legal, porque a gente vai fazer e o Rafa vai mostrar todos, né, que a gente já tinha feito na aula passada. Então, realmente, não percam a aula. Se concentre aí que vai ser legal. Beleza. Tô acreditando no que tu tá falando, David. Para começar, aproveitando que você tá em QAP aí, já tá falando com a gente, me fala, a tela tá projetada? Tá projetada, tá exatamente igual às últimas aulas. O chat de um lado, a gente tá te vendo também, tá. Beleza. Tudo nos conformes. Tranquilo. Queridos, vamos então continuar de onde a gente parou. Vamos fazer o seguinte, na produção de vídeos, a gente tinha visto o que na aula anterior e qual é o detalhe que a gente não pode esquecer. Primeiro, a gente viu aqueles 2 formatos de vídeo, a importância da gente estar podendo, tendo que fazer a tarefa, postar o vídeo lá. Algumas pessoas relataram algum problema na hora de postar, procuraram a monitoria, o pessoal da monitoria também está em QAP aí,
dando sempre aquela assessoria para vocês. Eu já observei alguns vídeos do pessoal que tá mandando, a gente vai fazer o feedback de cada um deles e mandar depois para vocês ali, tá ok? Fiquem tranquilos, estamos analisando, vamos esperar encerrar o prazo da tarefa. Se você não fez ainda, faça. Se você tem dificuldade, procure os monitores, entre em contato conosco para a gente poder dar uma assessoria para vocês. Bom, lembrando que sempre de uma aula para outra, a gente abastece o nosso Moodle com novos materiais, vídeos da aula anterior, de repente algum PDF da aula, beleza? Vamos ver o que está preparado e separado para nós ali. Bom, aula passada, o que a gente viu na aula passada, galera? A gente trabalhou com o formato, apresentamos os 6 formatos que a gente tenta abordar aqui no nosso curso, mas a gente já venceu 2. O primeiro deles, vocês estão vendo ali no vídeo, é exatamente o formato onde você usa o celular, ou a câmera, né? Celular e a câmera ali, o que você tem, né? Um formato selfie. Depois o freehand, que é aquele formato onde você utiliza caneta, o papel e, obviamente, o seu celular ali, ou uma câmera para fazer a captura de tela. Nós estamos dando um foco especial para quem está utilizando o celular, que é uma ferramenta que todo mundo tem. E hoje, o nosso objetivo é vencer esses outros 3 formatos, dar algumas dicas, alguns toques especiais para melhorar a qualidade do teu vídeo e facilitar, obviamente, o processo de edição, que é o que a gente geralmente tem mais dificuldade e demora mais para executar. Então vamos começar logo com o formato. Dentre todos esses formatos, é óbvio que cada um de nós vai ter um formato preferido, e eu sou suspeito para falar desse formato. Eu gosto muito desse formato, quadro mais o professor, né? Bom, vamos lá. No formato quadro mais professor, nós vamos detalhar para você questões de enquadramento e iluminação, captação de áudio e o posicionamento do apresentador. O posicionamento do apresentador e esses outros aspectos correlatos aí que nós vamos acabar falando, na minha opinião, são, ao mesmo tempo, né, os aspectos que o pessoal apresenta mais dificuldade, mas quando você faz isso com um certo cuidado, você causa engajamento, muito engajamento do seu aluno nas suas aulas. E é isso que nós vamos destacar para vocês. Fechou? Vamos para frente, então. Adiante. Primeira coisa, captação de áudio desse formato, quadro mais professor. Primeira coisa que a gente vai ver é a captação de áudio. Por que eu estou enchendo a paciência de vocês nesse formato? Eu vou lembrar vocês que nesse formato você tem um quadro, né? E você vai escrever no quadro de alguma maneira. Então, geralmente, o que a galera faz, se não vai preparar uma sala específica para fazer esse tipo de gravação, acaba utilizando uma sala de aula convencional. Só que observe o detalhe, quando você fala numa sala de aula convencional, no ensino presencial, você tem ali pessoas, a sala geralmente está cheia, tem cortina, tem, de repente, materiais, cadeira, madeira ali, alguma coisa desse tipo, né? E todo esse, digamos, recheio da sala faz com que a sua voz não reverbere, não bata na parede e volte para você. A gente consegue escutar a voz no ambiente sem eco. Só que na gravação, as coisas não são bem assim. O que acontece, pessoal? Quando eu estou gravando isso na sala de aula sozinho, só eu e a câmera e o quadro, quando eu falo, o som pode passar a ideia que a gente está dentro de uma lata, uma coisa desse tipo, né? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é uma coisa que aparece no vídeo. Ah, mas eu não sou profissional, Rafa, não quero que fique profissional mesmo. Mas lembre-se, o teu aluno vai assistir todas as tuas aulas, e se todas ficarem com som metalizado, isso pode encher a paciência do teu aluno, causar um certo, eu não quero assistir de novo aquela aula com aquela voz, porque é estranho, sabe? Então, vamos tentar deixar mais natural possível. Bom, estilos de captação que a gente pode fazer nesse formato que funciona muito bem. Ó, microfone lapela, e ali a gente tem 2 estilos de microfone, né? O microfone lapela sem fio, ele então vem com receptor, o microfone em si,
e um outro, digamos assim, são os 2 receptores ali, né, para você conectar ao seu aparelho, né? A outra opção seria o microfone lapela com fio. Então, a conexão direta no seu smartphone, né? Cledson, você está na área aí, Cledson? Tô sim, Rafa, pode falar. Então, Cledson, explica para a galera ali o ganho que você tem utilizando um microfone lapela nesse formato de quadro mais professor ali, por favor. Sim, com o microfone lapela, o teu áudio vai ficar mais presente, né, junto com a imagem, né? O microfone do celular vai pegar muito ruído ambiente, né? E aí pode tirar a atenção do telespectador. Com a lapelinha, ele vai se centralizar, né? Vai ficar mais forte, né? As entonações vão ficar mais presentes na imagem e tu vai conseguir transmitir melhor a tua mensagem, no caso, né? Sim. Isso o que o Gladys acabou de colocar não impede que você grave o teu áudio, digamos assim, logo os primeiros vídeos só com o celular, não tem problema. Mas o que a gente está querendo chamar a atenção assim é para que você entenda a diferença dessas duas coisas. Para quando você, daqui para frente, depois desse curso, gente, você nunca mais vai pegar uma videoaula no YouTube, em qualquer lugar, e vai olhar do mesmo jeito. Você vai começar a analisar os detalhes, vai tentar imaginar como a pessoa fez, os detalhes que ele colocou, como ficou bom, nossa, essa aqui tá muito bacana, nossa, essa aqui tá muito ruim. Então, você vai começar a prestar atenção nesse tipo de detalhe. E esse que o Cledson acabou de colocar é um negócio que traz uma riqueza muito bacana. Ah, mas Rafa, eu não queria investir. Então, você pode começar gravando, obviamente, com o seu celular, direto do celular. Você vai prestar atenção nisso. O que você pode fazer para amenizar, digamos assim, esse efeito de lata? Você está falando dentro de uma lata ou dentro de um banheiro, uma coisa desse tipo. Você procure na sua casa, no seu ambiente, na sua sala de aula, seja lá onde você está observando ou fazendo a tua gravação, coloca uma cortina, coloca um ambiente um cobertor velho, como o David mesmo colocou ali anteriormente na aula anterior, né? Objetos que absorvam som, tecido, né? Antigamente o pessoal fazia até com caixa de ovo, isso, mas os estúdios hoje eles vêm forrados com uma espuma especial, mas não é o nosso caso, a gente quer fazer sozinho, não com uma estrutura, né? Então, que tipo de estrutura que eu posso fazer naquela hora ali para ficar legal? Esse seria um recurso interessante. No caso de você utilizar um microfone lapela, qual é o grande defeito e a grande qualidade ali do microfone sem fio e o microfone com fio? Microfone com fio, você não usa pilha, não usa nenhum tipo de bateria. O microfone sem fio, você vai precisar investir em baterias, além, obviamente, do equipamento, né? Um microfone lapela bom, você já gasta aí na faixa de uns 150, 140 reais. Microfone lapela, mais ou menos, né, um bacaninha como esse aqui, você está gastando aí na faixa de 800, 900 reais. Talvez você não queira, né, investir nesse momento nesses equipamentos. Detalhe, outra desvantagem do microfone com fio e o sem fio, comparando um ao outro, na verdade, como você tem o quadro e você vai dar aula, você quer usar o seu gestual todo, você quer escrever, você vem para cá, você se movimenta, tem a movimentação física do apresentador. O microfone com fio te restringe um pouco mais, você vai estar com o fio pendurado ao seu corpo, você pode pisar no cabo, então tem que tomar um cuidado nesse sentido. O microfone lapela sem fio, não. É show de bola nesse sentido, a mobilidade, flexibilidade para dar aula aí, chegar mais perto da câmera, falar mais de perto, de longe, você consegue fazer isso com uma grande facilidade. Perfeito. Rafa? Oi. Rafa, beleza? Cara, meu sonho de consumo é esse lapela sem fio, viu, cara? Olha só, Rafa, só dar um toquezinho para a galera em relação às câmeras abertas aí na sala, para o pessoal fechar, né? Para poder manter. Vamos pedir tá? Então, pessoal, fecha a câmera para o fluxo também. de internet ficar mais legal. E quem tiver com o microfone aberto, por favor, fecha aí a pedido do nosso coordenador. E a outra questão, assim, o pessoal que entrou com conta diferente, né, da que existe, identificar com o nome ali, né, qual é o nome de inscrição para aquela conta que está logada aqui, para a gente poder fazer essa relação. Obrigado, desculpa interromper, Rafael. Não, tranquilo, tá bem suave. E aí, pegando esse lance do sonho de consumo que o Peron falou ali, esse microfone lapela e tudo mais, olha só, na hora que você vai conectar o seu microfone no seu celular, o que acontece? O seu celular, ele tem geralmente uma entradinha só, um buraquinho para você colocar.
E aí, lembre-se, por exemplo, essa estrutura que eu estou fazendo aqui, escutando e falando ao mesmo tempo, é similar ao fone de ouvido do celular. O fone de ouvido do celular, ele não é um simples fone de ouvido. Ele é um fone de ouvido e, além do fone de ouvido, ele tem um microfone penduradinho ali. Então, você vai conectar duas coisas. No caso de você querer externar o microfone, ou seja, criar a captação externa do microfone com o microfone lapela, você vai precisar comprar uma pecinha que é bem bacana e eu vou mostrar para você qual é aqui agora. É essa pecinha aqui, é um cabo Y, a gente chama de cabo Y, porque ele tem esse formato, ó, ele entra um aqui, sai dois, e ele é um cabo P2, P3, né? Ele é um P2 versus P3. O que é esse P2, P3? O Cledson falou isso na aula passada, ó. Você está vendo um anelzinho branco aqui, ó? Tem um, tem dois, tem três. Isso significa que essa pontinha é uma pontinha P3. Então ela traz informações de microfone, de captação de áudio e de emissão de áudio também, que é o fone de ouvido. Então, geralmente, os telefones eles têm essa configuração. E o microfone lapela pode, dependendo do que você compra, já vir com essa configuração automática, mas a maioria não vem. Então, se atente a isso, que talvez você tenha que comprar um cabinho desse, aí tem um pininho vermelho e um verde. O vermelho é a captação do microfone e o verde é a saída de áudio do teu aparelho. Então, você vai usar o vermelhinho ali, conecta o seu cabinho nesse ponto, beleza? Muito bem. Captação de áudio vencido. Vamos para detalhes mais interessantes. Seguinte. Adiante. Enquadramento. Lembre-se do que nós estamos falando. Estamos no formato quadro mais professor. Você tem o formato horizontal e o formato vertical. Nós vamos optar pelo formato horizontal, da imagem aqui da direita. Ou seja, como a Globo sempre fala, ó, captar a imagem com o celular deitado, ok? Captar na horizontal. Por quê? Porque isso combina muito bem com a expansão que você vai ter no seu quadro, né? Além do mais, se você gravar com o telefone na vertical, alguns problemas vão aparecer e eu vou mostrar isso para você no decorrer da nossa apresentação. Primeira coisa que não pode faltar, enquadramento, formato horizontal. Bacana? Vamos adiante. Vamos adiante. Aqui fica obrigatório o uso do tripé, né? Por quê? Você precisa estabilizar a câmera, né? Você não tem condição de gravar aí para frente para o quadro, ainda cuidar ainda do teu telefone. Então, o investimento no tripé é essencial. Ô Cledson, só dá uma lembrada pessoal na questão do tripé em relação à mobilidade do tripé, qual o que seria ideal para a galera. Comenta com eles para a gente, por favor. O fato de usar o tripé é para estabilizar a imagem, né? Certo. Né? E também vai te ajudar a não ficares usando, por exemplo, o zoom digital que a gente falou na primeira aula, e o zoom, né? Pelo fato de distorção de imagem, borragem, para perder a qualidade, né? Tu vai usar esse tripé também para aproximar de ti, né? No momento que tu fazer a imagem, vai deixar o teu material com um aspecto mais profissional, né? Isso que o Cledson está falando faz todo sentido. E é um cuidado especial, Cledson, no lance do digital ou não, porque às vezes a gente tenta, pela facilidade com o dedo, abrir ali o zoom do telefone e enquadrar de certa maneira. Isso a galera faz. Só que não esqueça do seguinte: onde que o seu aluno vai ver o seu vídeo? Se eles estão vendo no celular, o celular tem uma tela relativamente pequena. Então, às vezes, esse defeito do zoom digital não aparece. Mas quando o seu aluno vai para o notebook assistir, o negócio muda drasticamente, não é isso, Cledson? Correto, Rafa. A imagem, como vai ficar maior no notebook, a sensação dessa estabilidade vai ficar bem mais perceptível, né? Exatamente. A então, ideia, Rafa, só deixa eu complementar o que o Cledson falou. Manda lá. Fazer aquele bate-bola, né? Pessoal, imagina o seguinte, que a quantidade de pixels, de pontos luminosos que você tem num HD, né, num Full HD, do celular, é a mesma quantidade de pontos, por exemplo, de um monitor ou uma televisão. Tradução.
Nossa, David, é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Então, pessoal, o tamanho do pixel do celular é muito pequeno, muito pequeno. Só que esse pixel no tamanho de um monitor ou de uma televisão é muito maior. Então, na hora que você faz a reprodução, vai aparecer, entendeu? Aquela imagem toda quebrada, distorcida, né? Se você fizer, por exemplo, um zoom no caso digital, que era o que o Cledson e o Rafa estavam falando, né? Ou seja, você amplia a imagem, David, mas você amplia os problemas também, concorda? É exatamente isso, porque assim, no celular você tem uma concentração de pixels numa área muito pequena. Então, vamos supor que os problemas não aparecem assim fácil, né? Só que na hora que você coloca numa televisão de 40 polegadas, num monitor de 24 polegadas, a quantidade de pixel é a mesma. Ou seja, o pixel fica muito maior e fica fragmentada a imagem, tá causando aquela aparência feia, né? Como se tivesse dado zoom nela, né? Verdade, verdade. Bem isso daí. Pois é, mais uma dica, tripé obrigatório e fundamental para o nosso enquadramento. Vamos adiante então, galera. Enquadramentos, eu coloquei vários exemplos aqui do pessoal que já gravou com a gente. E olha só o que a gente tem. Olha os formatos, olha só o que você consegue fazer. Eu gosto muito dessa ferramenta justamente porque você consegue casar a apresentação, obviamente, do que você quer em termos de conteúdo, alguma figura, algum desenho, algum esquema mental que você faça no quadro, e você não perde a capacidade de gesticular, de se conectar com o teu estudante a partir do teu modo de falar, das tuas expressões, dos teus sentimentos, o que tu consegue fazer muito bem, teoricamente, em sala de aula. Muito embora eu sei que alguns colegas não têm essa facilidade para falar em público, né? Mas nesse formato, você consegue casar muito bem e ele lembra muito uma sala de aula do estilo presencial. Então, eu vou até dizer para vocês, é o meu preferido. Esse é o meu preferido. Mas vamos adiante. Cuidados especiais. Vale a mesma coisa, os mesmos cuidados têm que ser lembrados. Tamanho de letra e anotação. Onde que os seus alunos assistem a tua aula, onde que eles têm acesso, o que eles vão fazer com esse vídeo, vão ver no notebook, vão ver no celular, então tome cuidado. Então, o que eu faço com os meus alunos, com os meus vídeos que eu disponibilizo para eles, eu parto do princípio que eles vão ver no telefone celular, mas eu testo também num computador, para ver a qualidade, né? Esse esquema do zoom digital, de eu manter a distância correta ali e usar o zoom óptico, como o Cledson já colocou, mas principalmente o tamanho das letras. Tamanho das letras, né? O tamanho das letras é fundamental. Não só o tamanho das letras, gente, mas como que você utiliza essas letras. Nós vamos falar sobre isso daí, tá? Nós vamos falar sobre isso. Aqui, no exemplo anterior, tem vários, inclusive o Peron está aqui, então o professor Reginaldo, né? Esse aqui é o professor Robinho, que é um colega nosso. O professor Camilo também faz o nosso curso aí, já gravou com a gente uma vez, né? Eu espero convidar outros do curso aqui para gravar com a gente num projeto que a gente tem em paralelo, mas esses projetos nós vamos falar só em outras aulas, mas certamente terá espaço para receber alguns de vocês aqui, se assim vocês quiserem. E eu estou aqui também, estou gravando, então assim, ó, veja, olha só o que você consegue fazer, usar as cores, isso é muito bacana, isso conecta mesmo com o que você está apresentando com o aluno. O aluno, pô, olha só que legal, esse quadro, o jeito que ele escreve, olha só, dá para entender tudo, eu estou vendo no celular, enfim. Bom, outra coisa. A gente falou do enquadramento, a gente está levantando os pontos de enquadramento. Então, David, Cledson, David, eu li ali o teu nome ali. A altura da câmera em relação aos olhos de quem está apresentando, Cledson. Dá uma palhinha para a gente sobre isso. O ideal é ficar no mesmo nível, Rafa. Exatamente, exatamente. Se ficar muito baixa, vai dar a sensação de superioridade do apresentador, e não vai ser legal isso para o telespectador, né? Certo. Também, se tu levantar demais, ele vai ficar muito pequeno em relação ao que está sendo transmitido.
Então, tu nivela na altura dos olhos, tu vai ter um enquadramento perfeito. Beleza. Eu tô com uma pergunta ali, Cledson, que já está conectando ali o que a gente está mostrando, mas esse lance que tu falou do olho facilita muito, inclusive, na hora que você vai passar as emoções, que é um assunto que tá lá na frente. Você se conecta pelo olhar, né? Nesse caso, não só pelo olhar, pelo gestual, por tudo, mas o olhar tem que estar na altura da câmera. Então, procure organizar o teu enquadramento, levando em consideração a altura da lente da câmera com a altura dos teus olhos. Beleza? Eu tô vendo que o pessoal tá perguntando, tá, mas no caso vocês foram fazendo esse quadro ao longo do vídeo, tinham construído antes, a gente vai falar sobre isso lá na frente, viu, Clarissa? A Clarissa tá perguntando, ali uns colegas estão comentando. Mas vamos que vamos adiante. Já vamos começar a falar dos bastidores, né? Bastidores. Aqui eu tenho a foto dos bastidores, esse aqui é um outro colega nosso, professor Marcelo, que grava com a gente também, né? E nesse lado, o mesmo professor Marcelo, só que aqui é o bastidor, aqui é o material que a gente entrega, tá? Na hora que a gente grava, o material fica desse jeito, naqueles prints, naquele formato dos prints que eu mandei ali para vocês, que eu disse para vocês, que eu mostrei para vocês na tela anterior. Então se liga, olha só, tem todo um processo de bastidores para você entregar a aula com essa qualidade. E é isso que nós vamos mostrar, segredinhos especiais para vocês aqui. Quem olha fala assim, não acredito que você gravou isso com o celular. E sim, gravamos com o celular. Beleza? Mas vamos lá. Seguinte. Em relação ao vídeo, eu tenho a imagem aqui, mas só para que você entenda, eu vou cortar minha tela ali para o enquadramento e vou narrar para você. Então eu vou aqui, ó, e vou lá para o vídeo de enquadramento número 1, que é esse vídeo aqui. Veja, o vídeo está passando e o meu colega estava gravando e eu peguei o meu celular e mostrei e filmei o que ele estava fazendo. Olha só, aqui, ó, você vê o retorno no dispositivo, um LCD, um monitor, a aula fica enquadradinha. Olha só que bonitinha a aula aqui que fica enquadradinha, tá vendo? Ó? Agora, olha como fica feio no bastidor. Olha como fica feio no bastidor. Lá atrás, opa. Olha lá. Veja o professor Marcelo ali. Essa imagem nós vamos usar ela várias vezes, porque essa filmagem mostra muita coisa aqui que a gente precisa saber. Dentre enquadramento, iluminação, posicionamento do professor, organização do quadro, entre outros, tá? Mas veja o que acontece. Vou mostrar para você. Olha como você vê o quadro, olha como que a gente entrega o material. Coloca no chat ali para mim. É claro que meu vídeo aqui não está com a qualidade boa, que eu filmei com o meu celular de qualquer jeito, né? Mas veja. Pergunto para você, você responde ali no chat para mim agora. Dá para ver o vídeo com uma qualidade bacana? Fica legal esse tipo de formato? O que você achou? Sim, você gostou ou não gostou desse formato? Coloca ali para mim, por favor, no chat, que eu estou indo lá para verificar como é que o pessoal está acompanhando isso daí. O legal, Rafa, é um absurdo, né? A diferença do que tu filmou do outro ângulo. Exatamente. Entendeu? Pro que o que tu tá apresentando ali no monitor, cara, é uma coisa assim que tu fala, meu, aquilo dali, olha lá, reflexo de um lado, reflexo do outro. Exatamente. E aí tu olha o vídeo e fala, cara, que legal, realmente a qualidade fica realmente absurdamente boa. Depois a gente vai colocar alguns vídeos lá no Moodle para vocês, justamente para vocês terem, pode ser um vídeo nosso ali que a gente já gravou, para vocês observarem, gravado do celular, captação de áudio, tudo. Fica top mesmo, fica uma qualidade bem bacana. E no monitor, Rafa, não tá nada editado, né? Aqui não tem edição, aqui é o ao vivo. Boa lembrança, David, eu já ia esquecer disso. Aqui no monitor, galera, é o ao vivo. O Marcelo, nosso colega, gravando, a aula dele aparecendo aqui ao mesmo tempo, e isso pra gente acompanhar, porque quando a gente grava, a gente acaba não gravando sozinho. A gente sempre grava de 2, 3, para um dirigir o outro. Não, você falou muito, né? Você repete esse aqui, essa fala não ficou legal, entendeu? Então o formato do vídeo vai sendo lapidado em conjunto. Uma pessoa grava, mas os colegas da disciplina, ou até por exemplo, o Marcelo é professor de geografia, eu sou de matemática, o Reginaldo é de física. Nesse dia que a gente gravou nós 3 juntos, o Clédio também estava junto, entendeu? Então assim, quando você observa essa imagem que o David colocou agora para você, eu estou a uma altura
inferior em relação ao Marcelo. Olha como o vídeo fica ruim. É como se minha câmera estivesse abaixo da altura dos olhos do Marcelo, que a gente acabou de comentar. Não fica ruim? O ângulo não fica legal, o enquadramento não fica bacana. Mas eu quis trazer exatamente para mostrar isso para vocês aqui nos bastidores. Beleza? Vamos adiante que tem mais coisa para mostrar para vocês. Bom, limite dos espaços de enquadramento, né? Limite dos espaços de enquadramento. Eu vou de novo trazer para vocês um esquema para poder cortar essa imagem, não na edição. Lá na frente, na edição, dá para fazer isso também, mas lembra que nós não temos tempo para ficar perdendo. Então, assim, se eu entregar um vídeo com a qualidade melhor para o processo de edição, eu vou ter menos tempo na produção do vídeo. Então, o que acontece? Eu tenho um quadro, e eu vou colocar aqui, imagine você, esse limite preto aqui é o meu quadro, o limite do quadro. E aí, na hora que eu coloco a minha câmera no tripé, o meu celular, eu posiciono ali e eu vejo quais são os limites, quais são os espaços de enquadramento. Então, limite os espaços de enquadramento por dois motivos. Obviamente, para facilitar o processo de edição, mas principalmente para evitar que o professor que está dando aula aqui escreva fora da demarcação. Se você não demarca, ele vai lá e escreve. E você pode perder a gravação inteira, né? Então, na hora de fazer isso, galera, tome cuidado, principalmente em demarcar. Eu vou voltar no vídeo anterior para mostrar para você que a gente fez isso e tomou esse cuidado. Nos limites da lateral, aqui no enquadramento, olha o que aconteceu. O mesmo vídeo. Vou parar ele aqui e vou mostrar para você. Olha lá, parei o vídeo. Aqui, ó. Vou pegar o professor Marcelo dando aula ali. Opa, esse enquadramento que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo essa linhazinha azul aqui, que eu estou colocando nas laterais? Esse é o limite da escrita que o professor Marcelo tem para escrever no quadro. Então, se ele vai preencher o quadro, escrever alguma coisa no quadro, ele não faz mais esse preenchimento ultrapassando essas linhas. Depois nós vamos mostrar que essas linhas também demarcadas, elas servem para outro tipo de detalhe no enquadramento, que é o enquadramento do professor, da movimentação do professor. Então, quando a gente faz, prepara o quadro, a gente delimita ali esses espaços em azul. É claro que esses espaços em azul, eles estão fora da área de cobertura no teu vídeo. Eles estão fora. Ó. Aqui na minha tela, eles estariam mais ou menos aqui, ó, fora do meu monitor. Então, significa que o professor que está gravando não pode chegar muito perto dele e o enquadramento fica natural e perfeito. Esse é um truque que a galera muitas vezes esquece de fazer, não prepara o cenário e isso faz uma diferença na entrega do material absurda, tá? Vamos voltar para lá? Vamos voltar retomando o que a gente estava fazendo. Então, dica valiosa, limite de apresentação, o limite dos espaços de apresentação, de enquadramento, tem que chamar atenção disso, tem que prestar atenção nisso, ok? Bom, lembra que eu falei que o professor também tem que cuidar na hora de aparecer? Porque o que acontece? No meu esquema, em vermelho, é uma vista, antes de mais nada aqui, é uma vista superior, eu estou vendo de cima a minha sala. O vermelho é o quadro, né? O professor está aqui no posicionamento, fazendo a sua aula, e aqui eu tenho a minha câmera. Então, a câmera vai ter um ângulo de abertura limitado, conforme aquelas linhas que a gente já explicou no slide anterior. Mas perceba, o professor ele não está colado no quadro, ele tem um certo distanciamento do quadro. Então, se o professor andar em certas posições, o corte no vídeo vai acontecer sobre ele. E a gente não gosta que isso aconteça. Eu não gosto que o professor tenha a sua imagem cortada. Se você está vendo a minha câmera, é como se eu estivesse falando com vocês daqui, ó. Ó, eu estou explicando alguma coisa, ó, pessoal, tem uma câmera ali e tal, eu saí do vídeo e estou explicando, estou falando aqui fora do vídeo. A gente não quer que isso aconteça. Eu quero um enquadramento perfeito aqui. Eu quero... Será que tem como fazer isso? Tem. Observe, você vai fazer um teste na hora que a câmera estiver ligada no seu celular.
E aí você vai observar, vai andar, ou você anda para o lado e pede para o colega ver, ó, até aí tu pode ir. Aí vai para o outro lado, anda ali, opa, até aí é o teu limite. Então você faz uma marcaçãozinha no chão, coloca uma fita adesiva, ou coloca até uma cadeira que não, um banquinho, uma coisa assim, depende do que você tem ali na sala de aula. Eu já fiz essa demarcação com as próprias cadeiras da sala de aula, porque no enquadramento a cadeira não aparece. Então você coloca no chão ali, nesses dois lugares que eu estou mostrando, o seu limite de movimentação frente à câmera, né? E isso é muito, muito importante na hora de fazer a sua movimentação, porque você está na frente do quadro. Você vai explicar, você vai virar para o quadro, você vai voltar e vai apresentar do lado de cá, do lado esquerdo, do lado direito, vai sair da frente para mostrar alguma coisa para o estudante. E essas demarcações têm que estar claras para você que está gravando a sua cena, né, a sua aula. E, ao mesmo tempo, te dá uma mobilidade. Você consegue se mover, você não fica ali parecendo um dois de paus, engessado, empalhado ali, só movimentando a boca. Você tem toda a tua expressão corporal e isso é importante. Muito importante nesse quadro. Rafa. Opa, vai lá, David. Eu acho legal comentar também, pessoal, que tudo que a gente está tentando mostrar a vocês, né? Eu sei que é muita coisa, mas é como se fosse dirigir um carro, né? Quem lembra aí da autoescola, tu tem que olhar retrovisor. Eu olhava meus pés do pedal, porque eu não sabia qual era o pedal e qual era a marcha. E depois que você vai pegando, a gente vai errar, é óbvio, todo mundo erra, né, pessoal? E você tem que ter um pouco de paciência também. Daqui a pouco vai ser uma coisa mais fluida, né? Você vai já percebendo a marcação, você vai vendo já o travamento do foco, e é importante vocês tentarem, pessoal, porque a gente aprende mesmo, toda essa parte técnica que a gente fala é extremamente importante, mas você já de primeira, você já levar tudo isso em consideração, é como se você já soubesse dirigir sem ter feito autoescola, né? Tem que errar, tem que ter um instrutor. Perfeita a comparação, David, perfeita. É exatamente isso, é chegar na autoescola já sabendo dirigir alguma coisa. E a sacada, a coisa que é interessante, primeira coisa que a gente vai aprender é aceitar, receber as críticas, e é bom você ter colegas para fazer isso. A gente nunca grava sozinho. Né, numa situação atípica, beleza, vamos gravar, mas eu sempre marco de gravar, por exemplo, com o Reginaldo, eu gravo com o Clédson, eu gravo com, sempre com um colega, para o colega me policiar, me dirigir, né? Nós erramos muito, muito, muito para entregar o material que no formato que a gente quer e o formato que a gente acredita de um vídeo de 3 minutos e meio, 5 minutos, a gente erra, já chegou a vezes que eu fiz 16 tomadas para entregar o material que eu queria. Errei, volta, né? Então, para quando chegar no processo de edição, ser mais rápido, né? Então, isso que o David está falando é fundamental. Esse lance de você ter que, olha, você tá, imagina só, olha a situação, vamos pegar aqui no desenho aqui, ó. Você está aqui, você é o professor. Se você está gravando sozinho, você tem que vir na câmera, dar o play na câmera, se posicionar na câmera e gravar. Depois você vai ver se ficou bom ou não. Foco, enquadramento, papapá. Tendo outra pessoa, não. A outra pessoa está vendo essas coisas para você. Então é interessante que você tenha um colega de disciplina, um colega de departamento, ou alguém que você tenha afinidade, para, primeiro, usar o mesmo espaço. O estúdio está montado, é na sala tal, já está pronto, a câmera está lá, e cada um vai lá e grava 2, 3 aulas.